Olá, amigas e amigos, sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. Sou Denise Dude e os meus convidados são Luiz Walter Lino da Silva, que é empresário, pai da Carolina, da Giovana e do Fabrício, que tem síndrome de Down, e de Rafael Piazza, que é empresário, diretor de defesa dos direitos dos alunos na PAI de Campinas e pai do Matheus. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Denise, obrigado. É um Obrigado prazer pelo convite, eu agradeço, viu? Muito obrigada, é um prazer recebê-los aqui. E eu vou começar o nosso bate-papo perguntando para o Rafael um pouquinho sobre a sua história, do Matheus. Como foi para você receber o diagnóstico de síndrome de Down do Matheus? Então, Denise, quando a gente soube, né, quando soube da gravidez, a gente fez o processo normal, né, na parte de pré-natal, todos os exames nos meses, né, aí nos 8 meses, os 9 meses aí, né, e foi tranquilo, foi uma gravidez praticamente tranquila, mas no nascimento, quando foi o diagnóstico ali da pediatra, né, eu acompanhei o parto, ela falou assim, olha, o meu diagnóstico ele é síndrome de Down, né? Foi um susto, porque a gente nenhum momento da gravidez foi falado ou foi constatado em exames, né? Então foi um susto, mas ele veio. A minha reação foi tratar de uma maneira assim, com equilíbrio, né? E, e aquela coisa, né? Vamos atrás do que vai ser feito, né? Do que pode ser feito para cuidar da melhor maneira possível, né? Mas esse assim foi o primeiro contato. Daí depois veio os exames, né? Os exames de eucariote, tudo, enfim, foi um exame para confirmar, né? Sim. Mas foi de início foi um pouco deu um susto por causa de que a gente não estava preparado emocionalmente. Com Então, certeza, né? É o que a gente está conversando, até conversei com o Luiz. A gente não tem esse preparo, né? Não está nunca preparado para uma notícia. Infelizmente, assim, não tem ninguém que nos acolha nesse momento para nos explicar, para nos orientar. Então, realmente é difícil esse momento, né, para os pais. E vocês acham importante esse teste durante a gravidez para saber se a criança tem a síndrome de Down? sim, a gente tem que deixar bem claro que é o seguinte: mesmo fazendo todos os exames do pré-natal, tá? Tem a possibilidade, tem alguns exames que pode ser feito para um aprofundamento, né? Vamos falar assim. No meu caso, não foi a gravidez foi totalmente normal, né? Foi acompanhada normal, mas pode sim. Então, é bom que faça. E se der positivo, foi constatado síndrome de Down, não há problema nenhum. É uma criança de muito amor, né? É uma criança assim que como o nome fala, né? Especial, né? Por si mesmo, né? Mas assim, eu acho que pode ser preparado. A gente tem que ser preparado, a gente, não só emocionalmente, como ser capacitado para isso, né? Sim. O que Aí você eu acha, vejo, Luiz? Denise, nesse sentido, eu atendi, a Rosana também atendeu, que o ginecologista sempre passa uns casos para que a gente atenda. Existe uma coisa, ela também era uma profissional da área da saúde e teve essa noção, e o médico falou para ela, através dos exames, que realmente ela teria uma criança com síndrome de Down. Gerou uma expectativa muito alta nela, que como que era. E assim, ela trabalha com isso, atendendo pessoas, ela é fisioterapeuta, tudo, né? E depois que ela conversou com a Rosana, aí ela ficou mais tranquila. Então, existe antes, quando você não tem conhecimento, como você comentou, Rafael, então gera uma expectativa muito grande, porque o conhecimento que a gente tem é os mais bizarros possível. Hoje já amenizou bastante, né? Do Sim, outro lado, você trabalha às vezes em hospital com um médico, alguma coisa, vivenciar isso na prática muda muito o conceito daquilo que a gente atende fora como pai, como mãe.
e Sim, traz uma certa expectativa muito grande dessa moça que teve, né? Que a Rosana acabou atendendo ela e depois ela ficou mais tranquila. E a irmã, por parte da família, já foi mais confortável, dizendo: olha, você já atendeu, se você já passou por esse processo, né, atendendo outras pessoas, contribuiu para elas, como que poderia você contribuir com o seu? Mas aí fica aquela questão: eu estou num período X de gravidez, ainda não nasceu, né, que vai nascer agora, acho que daqui 2 meses, mas ela está mais confortável e gerou mais clareza para ela do que ela já fez sem ter e como que ela pode contribuir também antecipadamente após a gravidez, né? Então conversou com os pais, com a família, é muito importante. Então, já teve todo um preparo de que quando surge, como o Rafael, em meu caso, que nasceu, você fica sabendo na hora e você sai correndo atrás de tudo que tem de informação, né? sim, Então, sim. isso é importante, mas também gera essa expectativa dela, que ela estava. Foi quando o ginecologista encaminhou ela para a gente poder fazer o trabalho com ela, conversar, que é o trabalho que a gente faz, que é de casal apoio, né? Que começou na Entendi. PAI, aqui em São Paulo. A gente já faz isso há muitos anos, Rafael. É um trabalho muito E lindo. a gente já está, meu filho está com 35, há uns 20 e pouco, a gente continua fazendo até hoje, só que de forma diferente. Quando Nossa, era bebê, adolescente, já está numa idade diferente. E a gente foi descobrindo isso, Denise, e a cada momento da fase da idade deles, a gente tem situações diferentes que você volta a estacar zero, uhum. né? Quando é bebê é uma coisa, quando é adolescente, quando vai envelhecendo, tem a questão dos pais, depois da família, você tem a questão educacional e também tem o envelhecimento e os irmãos. Sim. Então, são fases diferentes que a gente vai se adaptando e está sempre partindo do zero. É. Como eu vou agir com essa situação? Uhum. Então, É. isso é importante. Então, o médico que passa sempre os casos para nós, o ginecologista, é amigo nosso, a gente sempre tem essa interpretação de como cada momento é diferente, até como a gente lida e a gente passa, como que a gente lida com as coisas, não é uma receita, mas é como que a gente lida com isso. Mas gera uma expectativa do exame, né? Por isso É. que o médico encaminhou para a Rosana poder conversar com ela, para deixar ela mais tranquila. E aí ela viu a foto do Fabrício, que já está grande, então ajuda mais, conforta mais, os resultados são mais positivos nesse sentido para o pai, para a mãe, para a família, né? Então, eu acho que o ideal, né, seria aí realmente fazer esse teste, sim, importante para que Sim, até os pais, né, saibam, se preparem, se capacitem, como disse o isso, Rafael, tenham mais informações, mas ter esse apoio, né? Ter uma rede de apoio correto. aí para realmente, nesse momento, poder orientar, acolher, Isso. É muito Seria. importante isso, sim. né? Então, eu acho que é inclusive muito bom, né, que a gente esteja gravando aqui e falando sobre esse assunto, para que outras pessoas também reflitam sobre isso, falam, opa, peraí, o que nós podemos fazer para ajudar? Os profissionais também que estiverem nos ouvindo, né? Isso, De isso, que isso. forma ajudar esses pais, né? De que forma contribuir realmente para que eles fiquem bem e até a mãe continue nessa gravidez mais tranquila, né? Possa Sim, sim. curtir a sua gravidez, né? É É, isso muito importante. E uma outra coisa que as pessoas sempre se preocupam e comentam também, e a gente até fala, e aí, é mito ou verdade? A mulher tem uma importância a idade dela em relação a ter ou não, a nascer ou não um filho com síndrome de Down? Sim, tem sim. Não é mito. A gente, por estudos, né, a gente sabe que um a cada 700 bebês que nascem com síndrome de Down. E 80% dos bebês síndrome de Down são de mães acima de 35 anos. isso. É. Então, e tem uma probabilidade também de um a cada 85 bebês de acima de 40. Você pode ver que de 40 sobe muito a probabilidade de ter um bebê síndrome de Down. Então, conforme a tua pergunta, né? Sim, tem sim, é uma grande chance de ter um bebê síndrome de Down. Sim.
E E é uma você? idade que, basicamente, é assim, que os ginecologistas já vão trabalhando, a parte médica hoje já tem esses dados, então isso contribui também para as famílias, quando fizeram o seu planejamento da criança, ele já tenha também esses parâmetros para que ele também não seja surpreendido, né, É, com Sim, essa e hoje, questão. vale a pena comentar, hoje, não só o exame morfológico, né, que é feito É, durante o pré-natal, ele, se houver alguma suspeita, tem um exame agora muito utilizado, né, pela medicina, que é o NIPT. Então, hum. ele é um aprofundamento. Então, eu acho que vale a pena comentar desse exame, tá? Ele não é um exame barato, mas ele identifica de uma maneira mais certeira, né? Vamos É. falar assim. Ele é mais assertivo dentro mais dos assertivo. prognósticos que tem, ele ajuda bem mesmo, é. Sim, Como sim. é importante, né? Esses exames. Isso. E assim, o que você estava falando, né, Luiz, que realmente é real, é verdade, não é mito, né? Que a idade da mulher Isso. aí realmente aumenta a probabilidade de ter uma criança com síndrome de Down. Então, é muito importante essa informação e a mulher realmente se preparar, né? Se ela quer ser mãe, já Isso. começar a conversar com o seu companheiro, com o seu marido, para que diminua essa probabilidade, né? Para que tenha mais tranquilidade nessa gravidez, né? Isso, Sim, porque quando você é surpreendido nessa idade, basicamente assim, a probabilidade de rejeição do pai ou da mãe, aí tem uma série de outros fatores que acabam interferindo, acaba prejudicando isso, né? Então, isso em qualquer área, você pode ter qualquer área, médico, engenheiro, qualquer área. Então, a gente via muito caso nesses históricos que a mãe assumia a frente de tudo isso, o pai tinha conhecimento, é médico, ginecologista, e sim, acontecem essas questões, né? Então, tem isso, todo mundo pode estar cometido dentro dessa projeção da estatística, Uhum. mas se você tem um bom acompanhamento médico, faz esses exames, faz todo esse acompanhamento, facilita isso quando tem o diagnóstico, de você começar já a buscar conhecimento do que quando você não tem, ser surpreendido e aí depois tem que correr. Você vai ter que correr muito mais do que você não ter informação. Até porque hoje melhorou, mas antigamente a literatura que tinha era muito coisa, muito que nem existia, muito berrante, né? Que a É, gente aprendia na escola, qualquer coisa, totalmente desproporcional. Hoje você anda para qualquer lado, você encontra aí com qualquer um na esquina, em qualquer lugar, e está fazendo mil coisas aí, né, nesse sentido. Então, aí sim, tem que sim. focar aí na qualidade deles, sempre naquilo que eles têm. sim, é muito Isso é importante, né? importante. O E por- potencial deles, né? E a tem gente sempre muito, foca no né? contrário. E a família também contribui bastante quando você também entende que isso também, você acredita nele. E É, aí, automaticamente, você desencadeia todo um processo. Agora, você não acredita como seu pai, sua mãe, seu primo vai... Não vai. né? Como? Isso, Isso, né, o que nós estávamos falando com qualquer criança, né? isso, Se qualquer um, você não qualquer um. acreditar, se você não mostrar para a criança que ela é Isso, capaz, né, e é, incentivá-la no potencial dela, assim como a criança com síndrome de Down tem que com sentir que certeza. os pais estão confiando e estão ali sempre incentivando, né, para que ele se desenvolva. Isso é muito Isso. importante, né, Rafael? É. Sim, sim, sim. Você quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Eu acho que vale a pena comentar um termo que é muito usado, que é qual o nível que é o Down. Então, não tem nível. A diferença é a estimulação. O que você faz, como é a estimulação precoce, ela é muito importante, tá? A gente tem que colocar na cabeça nisso. Por isso que a preparação para você lidar com, ser responsável, né, pelo Down, você tem que estar preparado e saber por onde você vai, o que você vai fazer. Então é o seguinte, a estimulação precoce, ela é muito importante no desenvolvimento da criança ou do adolescente, enfim. Então, vale muito a pena a gente dar atenção para isso. Não tem nível, não tem essa parte. O que tem é a estimulação, Uhum. entendeu? Assim como o Matheus, né? Você já está levando na Sim, PAI para fazer o estimulação Matheus, precoce. o Matheus desde um mês,
ele já ingressou na PAI. A PAI deu um suporte muito bom, tanto para mim quanto para a mãe do Matheus. O Matheus foi muito bem recebido na PAI. Eles têm profissionais excelentes. A parte da direção, ela é muito capacitada, tá? Então, assim, eu fui muito bem atendido. A gente conhecia a PAI só de ouvir falar. Hoje, eu conheço a PAI no dia a dia. A gente, né, tem um trabalho ali, né? A Denise faz parte também do corpo lá. Então, eles deram um suporte muito importante, na verdade, para mim mesmo. e para todos que estão ali. Tem uma abordagem muito boa, entendeu? A PAI é realmente muito acolhedora, né? Vocês sentiram isso, né, Rafael? Isso, muito bom mesmo. Que bom. E vamos conversar um pouquinho sobre a importância, então, do pai, né? Que é o tema de hoje. Vamos conversar sobre a importância do pai no desenvolvimento da criança com síndrome de Down. O que vocês podem nos dizer sobre isso? Olha, eu acho que o pai é fundamental, mesmo como a gente mencionou, talvez até no vídeo anterior, Denise, fica sempre dentro do que a gente viu, a mãe sempre está mais à frente. Quando o pai também ajuda e você consegue equilibrar todo o desenvolvimento da criança, com estimulação, com as atividades, tanto profissionais como domésticas, isso vai ajudar também no crescimento, no desenvolvimento dele, né? Então, muitos casos que a gente via, a mãe sobrecarregava muito, e se o pai pudesse ter um pouquinho mais de cuidado, interagir junto, facilitaria muito o trabalho, porque não o meu dela, dele, você está investindo nele todo o tempo e o crescimento dele está ali, né? Então, facilita bastante o pai hoje nessa parceria do crescimento. Quer dizer, isso que nós estamos falando se aplica para qualquer criança, né? Nós estamos falando aqui, mas para todo mundo. Então, qualquer filho que você tiver, quando essa cumplicidade entre pai e mãe funciona bem, o resultado é positivo, o risco é menor que você tem lá, né? Você não vai acertar tudo, mas dentro daquilo, você vai contribuir muito para o desenvolvimento dele em todas as partes, né? Dentro daquilo que você conhece, quanto que você atua. Então, eu acho importante a participação dos pais para contribuir no crescimento mesmo, desenvolvimento e tudo aquilo que possivelmente tem com essa questão de estar levando na estimulação, tem que levar no médico, no pediatra. Então, se você divide isso, você começa a entender e também ajudar. Porque não é só conhecer um lado e o outro lado do médico, você não sabe como que ele está, o que que ele precisa tomar. Então, quando isso está interagindo entre os pais, facilita muito o trabalho. Nossa, você anda muito rápido, você percebe crescimento, desenvolvimento, e eles absorvem isso com mais facilidade, porque eles agregam muito rápido tudo isso, né? Então, isso que fui percebendo ao longo do desenvolvimento do Fabrício. O quanto isso foi bom para ele, e hoje o resultado dele é aquele resultado que a gente plantou lá, né? Junto para que ele possa crescer. Então, eu acho importante a participação dos dois, mesmo sabendo que a mãe sempre está à frente, em alguns casos, por questões particulares. Possivelmente o pai não tem, mas se você tiver 10 minutos no final de semana, fica 10 minutos, que aquele gere quantidade para ele. Sim. Nesse sentido aí, né? E Sim, você, com certeza. Rafael? Eu sou super a favor do que o Luiz É, falou. Eu acho que é importante, na verdade, o pai, a mãe, né? A mãe e o pai, na verdade, faz o conjunto, né? Eu é. acho que os dois, em comum acordo, pode ter um resultado de sucesso. O que é o resultado de sucesso? Focando na criança. Qual que é tudo para bem-estar da criança, tudo para um desenvolvimento da criança, né? Então, eu acho que os dois, em comum acordo, não que tenha que compartilhar, que tenha que ser de um, ou só de outro, mas em comum acordo, tem que o objetivo é o desenvolvimento da criança. Que o Down, outras crianças, mas o Down específico que a gente está falando, precisa muito do acompanhamento diário, do desenvolvimento, que nem eu acabei de comentar, né? Que a estimulação é muito importante. Então, não é só o pai ou só a mãe, ou não, ou só a pai. Não, não é. Não pense que você vai chegar na pai, tá ali e vai tudo bem, e na pai. Não, não é.
é o pai, é a mãe, é a família em si, né? Avós, enfim, se for para a escola e tudo bem, mas o pai e a mãe têm que estar diariamente ali acompanhando para um fim, né, que é o desenvolvimento aí da criança. E o sucesso é o bom desenvolvimento, o bom acompanhamento. Isso. Com certeza. E é o que você falou também, né, Rafael? É importantíssima a estimulação precoce, né? É importante que se comece o mais rápido possível, o mais cedo possível. E é importantíssima a participação da PAI, né? Essa contribuição maravilhosa que ela faz, Uhum. atendendo e fazendo essa estimulação precoce aí, de uma forma tão maravilhosa, né? E ajudando tanto os pais também, porque eles estão sendo beneficiados em verem seus filhos bem, né? Isso. E vendo esse desenvolvimento das crianças, mas é importante que haja essa união também, essa conscientização da Isso mesmo. importância da família, né? Da importância do pai, da Isso. importância da mãe e de comum acordo, né, Walter? Luiz. Luiz, eu estou chamando de Walter, né? De Pronto. Luiz. Luiz Walter, então tá certo É, também, né, Luiz? Então, os dois estarem todos de comum acordo, né? Porque, assim, se o pai fala, Sim, não, eu quero assim, a mãe fala, não, não é assim, daí complica. Então, os dois, isso, todos unidos, né? Com o objetivo realmente de ajudar essa criança para que ela se desenvolva e para que ela aprenda e tudo que ela puder, o máximo possível, absorva todo esse conhecimento e sentindo esse apoio de todos, né? isso sim. mesmo. E, bom, se vocês tiverem mais algo a dizer, quiserem compartilhar conosco, fiquem à vontade. Ou se quiserem deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, podem ficar à vontade também. Eu acho que que nem o Rafael comentou, o trabalho da PAI é importante, né? Quando você não conhece, a gente só ouve noticiário. Quando você vai Sim. usar, quando você tem isso aqui. Então, eu sempre falo para as pessoas, independente de você conhecer, não, você pode ser voluntário, fazer um trabalho que você pode contribuir também, mesmo que você não tenha criança. Então, esse trabalho, ele tem um trabalho muito bom mesmo, né? Todos a paz. Eu conheço aqui de São Paulo, conheço de Itatiba, algumas que eu vi. São trabalhos bons, são profissionais muito qualificados mesmo, que ajudam muito os pais nesse sentido. E os grupos dos pais que são formadores, entendem, que são os casais apoios que tem dentro da PAI também, facilita muito o entendimento, né? Porque antigamente você tinha, deixa que a PAI resolve. Não, quem resolve é você. Está dando o caminho só para que você possa seguir, né? E depois você vai ter que seguir sozinho mesmo. Então, a participação da família dentro desse processo é fundamental para o desenvolvimento deles, porque vai exigir um pouco mais de cuidado no começo. Mais para frente, quando eles crescem, aí você já vai entrando numa rotina normal, porque ele já anda, faz tudo sozinho, mas você vai ter que estar ali ainda à frente do desenvolvimento dele em outros momentos da vida dele. E também é muito importante, né? Que aí já sai um pouco daquela parte mais que a gente começou quando é pequeno, tudo, né? Então, eu acredito muito nesse trabalho da PAI, no trabalho da família, no crescimento e desenvolvimento deles, né? Você quer deixar alguma mensagem para os pais, para as famílias? Fique à vontade, Rafael. Sim, eu falo para as famílias que estão recebendo diagnósticos, tanto na parte do pré-natal, quanto ao seu filho, ao seu neto, enfim, nasceu e foi diagnosticado. Procure, sim, informação, procure, tem algumas instituições, tá? No caso, a gente está em Campinas, mas, né, tem algumas instituições. No caso ali, a gente faz parte ali da APAI. As portas estão abertas. O que tiver de dúvida, quiser saber como que funciona, né? Como é, as instalações, que trabalho tem, é muito importante. Sim. Então, é muito importante que você procure se capacitar para cuidar da melhor maneira possível, né? Então, a gente coloca aí à disposição também. Eu estou à frente também dessa parte de direito dos alunos, né? E a gente está à disposição.
É isso aí. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito bom conversar com vocês. E aí já dá vontade de conversar mais vezes, mais temas. Aí vamos pensar nisso. Sim, estou à disposição aí para Né? a gente conversar de outros temas também ligado à síndrome de Down. Então, ok. Muito Bom, obrigada pela participação de vocês, viu? Foi muito bom conversar com vocês. E eu tenho certeza aí que vai contribuir com os pais que estão nos assistindo. Obrigada. Obrigado a obrigado, todos. Denise, pela disposição. E eu quero agradecer a cada um de vocês que está assistindo esse vídeo até agora. Se vocês gostaram, se o tema foi importante para vocês, compartilhem para que chegue a mais pessoas. Muito obrigada. Fiquem com Deus.